Tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos aqui agora para nossa aula de história, certo? Nós já vimos a história das cidades medievais, a origem, das moedas, aprendemos a história um pouquinho da nossa história da nossa moeda, e hoje nós vamos continuar a nossa história que envolve também agora, logo depois do período medieval, pega um pouquinho do período medieval, mas é mais depois do período medieval, a partir ali do século XII, quando há uma revolução dos alimentos, certo? Como assim, prof, revolução dos alimentos? Antigamente, cada povo que vivia no seu espaço, no seu território, eles cultivavam os seus tipos de alimentos que eles tinham naquela região, certo? Mas com as navegações, começaram a surgir outras oportunidades. Então, eles começaram, a explorar outros territórios, outros continentes, Na época ainda não eram considerados continentes, mas tinham outros países em vários lugares. Então, as primeiras viagens que esses povos fizeram, quem foram os que foram primeiros a fazer esse tipo de viagem, foram os portugueses e os espanhóis. Eles faziam essas viagens com alguns objetivos. Buscar riquezas, Eles buscavam especiarias na Índia, especiarias seriam temperos, chás e tudo mais. E também eles estavam procurando novos territórios, para que eles pudessem tomar para si esses novos territórios. Então, a gente observa aqui nesse mapa que vocês têm no livro, na página 91. Pode abrir lá o livrinho de vocês, para vocês acompanharem melhor a imagem. Então, nós temos aqui as rotas dos portugueses, que mostram aqui as primeiras viagens na rota laranja, certo? Então, aqui, nessa rota laranja, foram as primeiras viagens, eram feitas mais aqui nessa região, não saíam muito longe, Em seguida, Vasco da Gama com a linha vermelha, ele já foi um pouquinho mais longe, Veio até aqui nas Índias, Depois, Pedro Álvares Cabral, que veio para o outro lado, na América do Sul, Encontrou aqui o Brasil. E também a primeira viagem até o Japão, feita também pelos portugueses, que é a nossa linha roxa, Mas, essa linha roxa parte daqui, da Índia, para daí ir para lá. Então, eles tinham, seus postos, vamos dizer assim, de parada nesses lugarzinhos ali. Já os espanhóis têm uma rota verde aqui, as rotas verdes eram as deles, que era de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo descobriu a América, que ele veio parar na América Central, era esse o caminho que ele fazia. Ele também viajou aqui pela região da África, também pegou aqui parte da Oceania, da Ásia, e da África também, certo? E Fernão de Magalhães, que foi a primeira viagem de circunnavegação, que na verdade ele quis dar meio que uma volta no mundo ali, mostra aqui a setinha dele aqui, Ele vem para cá, vai aqui, sai aqui, do outro lado, Então, Fernão de Magalhães foi o que fez a viagem, vamos dizer assim, que em volta ao mundo, vamos dizer, pode-se dizer dessa forma, para chegar lá na Ásia também. Então, essas grandes navegações fizeram com que esses povos conhecessem outros alimentos. Então, o que eles faziam? Eles traziam esses alimentos para o seu território novamente, para o seu país, e ali eles vendiam, eles negociavam, E algumas pessoas que compravam, principalmente frutas e verduras, plantavam. E ali começa, então, uma nova mistura de alimentos. Alimentos que eram de outro país, foram para a Europa, de outros continentes, e assim houve essa mistura de alimentos. Então, para nós entendermos um pouquinho, nós vamos ver alguns alimentos e o seu lugar de origem, certo? Nós vamos começar com a América, que é onde nós estamos. Então, quais são os alimentos de origem, Não são todos que eu vou colocar aqui, mas os mais conhecidos de origem da América. Então, nós temos a batata, que já era usada pelos povos antigos da América Central, da América do Sul, os incas, maias.
Nós temos o milho, também usado pelos astecas, incas e maias. Nós temos o feijão, que ele é dessa região do Brasil, certo? Os índios já conheciam o feijão preto, né? O feijão preto, ele é nosso, né? A mandioca, conhecida como aipim, macaxeira, né? Também muito utilizada pelos índios. O amendoim, né? O tomate é da nossa região. E, claro, né, o cacau, que causou uma certa revolução também na questão alimentícia. Mais para frente nós vamos ver direitinho o que o cacau causou para os europeus, né? Então, esses daqui são os alimentos originários do Brasil, não, desculpa, da América, tá? Pode ser tanto da América Central, da América do Norte, da América do Sul, mas a maior parte aqui é da América do Sul, tá? Essa é a maior parte dos alimentos aqui vem da América do Sul, certo? Agora nós vamos lá para a Europa. Na Europa tem uma lista bem grande de alimentos que vieram de lá, né? Nós temos aqui o alface, tá? A couve, o repolho, ó, muitas folhas vieram de lá, né? O nabo, a laranja, né? O limão, a uva, claro, a Itália principalmente era o centro das uvas, a melancia, o melão e o trigo, certo? Então, esses daqui você encontrava na Europa, tá? Então, esses alimentos vieram para cá com essas viagens que eram feitas, né? Cada um levava para os seus lugares e vendiam. E assim também começaram as plantações, cada um começa a guardar semente, testava, e quando via, já estava conseguindo plantar aquele tipo de alimento que não era do seu continente. A Ásia, nós temos algumas coisinhas assim, que também são usadas hoje por nós, mas que eram da Ásia. Lembrando que a Ásia não é só Japão e China, né? Só Tailândia, né? A Índia também faz parte da Ásia ali. Então, nós temos outras, né, características de lá. Mas a maior parte desses alimentos da Ásia vieram ali da China, do Japão, tá? Que eram os países que já existiam no mundo antigo. Então, nós temos aqui o espinafre, a manga. Pois é, a manga é uma fruta asiática. A cana-de-açúcar, né? Que também vocês vão estudar mais lá para frente, essa questão de que ela veio da Ásia. O arroz, claro, como vocês sabem, todo oriental gosta muito do arroz. E os chás. Eles bebem muito chás lá para o Oriente. Pode ver, ó, a Índia toma bastante chá, a China toma bastante chá. Esses países orientais tomam muito chá, né? E chá sem açúcar, né? Não é que nem a gente que vai lá e mete um monte de açúcar nele, né? E é chá sem açúcar. Então, esses 5 alimentos aqui, eles são de origem asiática, certo? Partindo agora da questão da globalização que nós vimos, a gente consegue ter acesso a todos esses alimentos. Mas não só isso. Hoje, por causa dessa globalização, por causa dessa questão do livre mercado e tudo mais, nós temos acesso a uma diversidade de frutas, a uma diversidade de legumes, de verduras e também de pratos típicos, né? Não é só em certo lugar que você vai encontrar aquele prato típico. Hoje você encontra prato típico de vários continentes e de vários países em qualquer cidade que você vá. Então, nós vamos agora conhecer alguns pratos típicos, porque na página 92, vocês vão ter que escolher um prato típico, né? Para cada continente que tem ali, tem América, Europa e Ásia. Aí você vai preencher a tabela com um só, não é mais do que um para cada um. Eu vou dar 2 exemplos de cada um, você vai escolher, não precisa ser esses do que a prof está mostrando, pode ser qualquer outro que você prefere, né? E você vai dizer qual que é o principal ingrediente e como que ele é preparado, tá? Então, nós temos aqui, na América do Sul, eu vou pegar da América do Sul 2 pratos. A saltenha. Por que a prof pegou a saltenha? Eu já experimentei a saltenha, eu morei na divisa da Bolívia, lá em Corumbá, e foi lá que eu conheci ela. A saltenha é esse pastelzinho aí, parece meio que uma esfirra, ele é uma massa bem fininha, né? A maior parte dele é recheio de frango, com muitos legumes dentro, certo? E ele vem da Bolívia,
ele é um prato típico da Bolívia. Eles têm uma história que eles falam que é um prato que veio da Argentina para a Bolívia, que eles falam que deu um salto. Não se sabe direito a história, mas essa é a história que eles contaram para nós lá. Mas é um prato bem gostoso, é uma massinha bem levinha, o tempero deles é bem suave e bem gostoso. Então, a saltenha, ela é da Bolívia. A base dela é a massa, né? E por dentro do recheio, além da carne, tem batata. Além das outras... toda saltenha tem que ter batata. Se não tem batata, não é considerado saltenha, certo? Como eu falei para vocês, a batata também é da América, né? Mais da América do Sul, ali que eu te falei dos povos incas e astecas, né? Os maias também. Então, é mais para cá, para América do Sul. O outro prato típico que eu peguei é um bem conhecido, feijoada. A feijoada, ela se tornou tradição brasileira, mas existem várias histórias. Algumas pessoas falam que, na verdade, ela se originou na Europa, já tinha feijoada lá, que fazia esse cozido com feijão e também pedaços de carne, qualquer tipo de carne eles usavam, né? E comia-se com arroz a maioria das vezes, ou só comia ele com algum acompanhamento diferente. Aqui no Brasil, conta a história, também não sabem se é ou não é, ainda é uma coisa que está sendo estudada. Alguns historiadores falam que foram os escravos que fizeram a feijoada aqui. Como assim? Os senhores das fazendas ficavam com as melhores partes dos animais, principalmente do porco, né, da carne de porco, e deixavam o resto para os escravos. Então, os escravos se viravam com aquilo que tinham. Então, diz que eles misturaram nesse feijão, né, o feijão preto que é daqui, tradicional do Brasil, misturavam a carne de porco, né, com as coisas que eles tinham, que eram focinho, orelha, pata, rabo, né, e daí surgiu a feijoada conhecida hoje. Como eu falei, alguns historiadores falam que sim, outros falam que não. Então, diga-se de passagem, pelo que a gente vê da tradição da feijoada, ela indica bem provável ser uma comida de escravos, tá? Indo agora para a Europa, a prof também separou dois pratos que a prof acha interessante. É o pastel de Belém, um doce de Portugal, né? Alguns de vocês já devem ter experimentado, nós temos algumas lanchonetes que vendem ele, é bem gostosinho, bem doce, né? E ele é tradicional de Portugal. Também diz que tem uma história por cima desse docinho aí, não sei direito, a prof não chegou a pesquisar. Mas ele é proveniente da Europa. A base dele é uma massinha folhada, né? Ovo e mais alguns condimentos dentro dele, alguns outros alimentos, né? Açúcar e tudo mais. E o outro alimento que eu escolhi é o pirogue. O pirogue, ele tem duas origens. Ele era usado pelos poloneses e também numa única lá região da Ucrânia, tá? Então, você pode ver que alguns ucranianos também comem pirogue e a maioria dos poloneses também conhece o pirogue. O pirogue tradicional, ele tem como base a batata, né? Os poloneses, ucranianos, por um período lá, usaram muito a batata como base de seus pratos, né? E o recheio tradicional de um pirogue geralmente é uma batata amassada com ricota, né? Com alguma coisa junto. Esse seria o tradicional deles, tá? Então, nós temos aqui um prato polonês e ucraniano, que os ucranianos também usam, e aqui um prato português, proveniente da Europa. Nós temos outros pratos, né? Tem o ratatouille, que vocês já ouviram até do desenho, que é um prato francês, tem o crepe, que também é um prato francês, né? O strogonoff, que é russo, né? E tem mais alguns outros que você pode pesquisar. Agora, da Ásia, a prof colocou aqui dois pratos. O sushi, bem conhecido por vocês, ele tem a origem no Japão. São os japoneses que têm o costume de comer assim. Claro que em outros países orientais também se come o peixe cru, entre outras coisas, né? Outros animais marinhos, que eles comem peixes, frutos do mar também cru. Mas o sushi, que é a base do arroz, né? Uma massa do arroz, eles fazem o arroz lá, que eles têm lá tradicional deles. E dentro eles põem um recheio, geralmente com peixe, geralmente ou com canicama, que é
uma parte da pata de um caranguejo, né? O canicama do Brasil não é bem o original, vamos dizer assim. Dizem que o do Brasil é uma massinha de peixe, mas o original lá, ele é tirado de dentro da pata de um caranguejo. Acho que é um caranguejo grandão que tem para lá. Então, o sushi, ele é proveniente da Ásia, né? Do Japão. O lamen, ele já não é só do Japão, tá? Conta a história que quem inventou o macarrão foram os chineses, certo? E depois que o macarrão foi para a Europa, lá para a Itália, que ficou conhecido como macarronada. Mas os primeiros macarrões foram feitos pelos chineses. Então, o lamen também é um prato tradicional chinês, certo? Ele é tipo uma sopa com aquele macarrão bem parecido com o do miojo. Por isso que o miojo, né? Miojo é a marca, vamos dizer assim. Mas por isso que ele leva lá o nomezinho de lamen, né? Macarrão tipo lamen. Porque ele é feito essa sopinha aí com esses temperinhos aí. Minhas irmãs que moraram lá no Japão diz que era muito bom comer o lamen. Elas comiam muito lamen lá e gostavam bastante. Bom, agora nós vamos para algumas curiosidades com essa revolução dos alimentos. Como a prof falou, como eles viajavam para vários lugares, eles acabavam trazendo para seus países alimentos de outros países, né, de outros territórios. Então, um dos alimentos que mais encantou os europeus foi o dito cujo do chocolate, né? O chocolate aí, ó. Quem não gosta, né? Bom, a prof come, mas não é apaixonadona como a maioria é. O chocolate mexeu muito com os europeus, né? Ele foi levado para a Europa no ano de 1520 pelos espanhóis, né? Porque eles pegaram ali na América Central, porque já os povos que ali viviam já usavam o cacau como pó de chocolate misturado com alguma coisa, né? E ali eles fizeram uma mistura do chocolate, do pó do cacau com açúcar, certo? Então eles criaram ali o primeiro achocolatado, vamos dizer assim. E ele teve uma grande aceitação pelos europeus, principalmente os nobres. Claro que geralmente esses alimentos exóticos que eles falavam que eram diferentes, eram só os nobres que tinham acesso, né? E então o chocolate ficou muito famoso para aquela região da Europa, né? Para os europeus que nunca haviam provado esse alimento. Outro alimento que veio da América do Sul e fez muita diferença na vida dos europeus foi a batata. A batata fala que é muito fácil de se plantar, ela dá muito rápido, ela é uma planta rasteira, né? Então diz que ela é muito fácil de se plantar. E um período que teve lá na Europa, entre o século XII e o século XIX, trouxeram a batata do Peru, para a região da Inglaterra, certo? E lá, alguns povos, as pessoas mais pobres, né, por um certo período, quando teve um período de grande fome, eles se alimentavam de batata, era a base da comida deles, né? Daí que surgiu o termo batata inglesa. Os ingleses comiam muita batata nesse período, principalmente as pessoas mais humildes, né, os mais pobres. Mas teve um período também que teve uma praga em 1845 na Irlanda, né, que destruiu vários batatais e provocou uma grande fome, né? Teve uma morte de 2,5 milhões de pessoas por causa da fome. E nessa época, muitas pessoas foram para os Estados Unidos, né, para buscar uma vida melhor. E levavam batatas. Lembra que eu falei que a batata é fácil, né? Era mais fácil plantar, bota uma batata lá e a batata lá é rasteira. Vocês vão aprender sobre isso também em ciências. Então, eles aumentaram o consumo de batatas também entre os norte-americanos, né? Então, daí que surgiu o famoso nome da batata inglesa, né? Porque a Irlanda já pertencia à Inglaterra, né? Ainda pertencia à Inglaterra naquele tempo. Então, como você pode ver, a batata, se a gente for analisar, foi uma dos alimentos que mais foi usado pelos povos, né, europeus. Um alimento que veio daqui, do Peru, foi levado para lá e eles usaram muito, né? Durante a Segunda Guerra Mundial também foi o alimento base de muitas pessoas, de muitas famílias, porque era o que tinha, não tinha mais o que comer. Então,
essas histórias nos mostram assim como uma coisa que era simples, que era para as pessoas mais humildes, hoje se tornou tão importante, né? Por exemplo, a feijoada, hoje é um prato tradicional aqui do Brasil e quando você vai comer nos restaurantes, ela não é barata, ela sai caro. Né? Chocolate hoje também, não é? Se encontra os baratinhos, mas hoje o chocolate quanto mais saboroso, vamos dizer assim, se vem importado da Europa, principalmente, são mais caros, né? E existem alguns pratos feitos da batata também que hoje custam mais caros, né? Na página 94, no exercício 9, vocês vão escrever diferentes maneiras em que o chocolate e a batata são consumidos. Vou dar um exemplo assim, você vai escolher 2 exemplos para o chocolate e 2 exemplos para a batata. Então, na batata nós temos a batata no purê, batata frita, batata em chips, né? Nós usamos a batata cozida, né? A batata é usada em massas de salgados, como a coxinha, a bolinha de queijo, né? Então, você vai dizer as diferentes maneiras que a batata pode ser usada e as diferentes maneiras em que o chocolate também é consumido, certo? Na número 10, vocês vão falar para o que vocês acham, né? De quais seriam as causas do problema da falta de alimento, né? Em alguns países, da fome em alguns países. Porque a gente olha assim, tem uma diversidade tão grande de alimento para tudo quanto é lado, e por que ainda existe a fome em alguns países, né? Em algumas regiões? E o que seria possível fazer para acabar com o problema da fome? O que você faria? Essas duas questões aqui, da número 10, é a sua opinião. Você vai pensar, se fosse você que pudesse resolver isso, o que você faria? Certo? Por que você acha que tem tanta fome no mundo? Beleza? Então, hoje as atividades são da página, vai fazer a leitura da página 91, faz a atividade da página 92 e a atividade da página 94. Beleza? Tenham um bom dia e nos vemos amanhã. Beijos, amo vocês!